Então, moçada, o próximo passo seria pegar todo esse conhecimento que a gente teve que organizar aí, meses, anos de conhecimento e pesquisa, e começar a produzir imagens baseadas nesse estudo técnico que a gente vem desenvolvendo, essa pesquisa técnica aqui na TV Coluna do Flamengo, ter um material para a gente poder, por exemplo, começar a apresentar para pessoas interessadas, né? Pessoas que realmente quisessem desenvolver esse projeto, potenciais investidores, enfim. Essa aproximação com investidores é preciso ter uma ilustração de qual seria a ideia, como todo esse conhecimento técnico se transformaria em estádio. E foi isso que a gente fez. Como vocês podem ver aí, a gente tem a planta, né? A gente se baseou numa planta reta, com torres, que é a maneira mais barata que a gente viu. Tem alguns exemplos aí, o estádio do Emelec, por exemplo, como a gente havia comentado. Essas torres servem para circulação e servem também para apoiar aí a cobertura, né? Nós teremos, como eu disse, 8 acessos, né? Um para cada setor, ou seja, um para cada anel, um para o anel superior, um anel inferior, para cada lado, exceção a um dos lados que a gente decidiu seguir aí o que é conhecido através do estádio do Borussia, né? A Yellow Wall, a nossa Yellow, não Yellow, né? Red and Black Wall, né? A nossa parede rubro-negra, né? Que a gente também está fazendo. Esse seria o único lado que teriam 2 acessos para aquela região. E essa história da torre também permite, por exemplo, em jogos de muito pouco público, de uma setorização muito fácil. A gente simplesmente abre 2, 3, quantas portas forem necessárias para quantos setores nós quisermos. Em algumas situações mais, se a gente desenhar essa circulação com um pouco mais de calma, a gente pode ter, por um lado, por um acesso a 2 setores diferentes. Por exemplo, se quisermos, num jogo com pouco público, mas querendo fazer uma diferenciação de ingresso, a gente consegue fazer isso também. É bastante simples, né? Uma das vantagens da fachada reta, como você pode ver aí, isso agora é uma fachada, né? Vendo o projeto de lado, pela parte menor do campo, né? Não é um quadrado perfeito, é um retângulo, a gente está olhando o lado menor. A possibilidade de expansão. Como é reto, a gente pode acoplar ali um centro comercial, um shopping, estacionamento, o que quer que seja. E o que é importante disso? A gente pode usar a estrutura do estádio para fazer isso. Então é importante que a estrutura construtiva do estádio já preveja, por exemplo, essa expansão, que pode não acontecer em 5 anos, pode ser em 10 ou 15 anos. Esse é um projeto de 100 anos, moçada. Então o planejamento pode ser um planejamento de 20 anos para a expansão de um shopping center. Hoje talvez não faça sentido, daqui a 20 anos talvez faça. Então vamos dar uma olhada aqui no corte, né? Como se tivesse cortado o estádio para a gente ver como funcionaria. A gente tem ali, como eu disse, a cobertura sendo apoiada nas torres, o que é importante. É um estádio super vertical, todo mundo está super próximo do campo, tá? Como eu falei, tem a possibilidade da verticalização, é bastante vertical. A gente tem ali os camarotes, que é bastante interessante também. Aqui no fundo a criação da Red Wall, como vocês podem ver, é bastante interessante. Olhando os acessos, a gente consegue mostrar aí os acessos, né? O acesso inferior, onde mostra, a gente está mostrando. Para o anel inferior, a gente, por exemplo, não precisa de escada, porque a gente diminuiu o anel inferior e todo o acesso pode ser feito através de rampas. Então é fácil, possibilita o acesso para o deficiente físico. É claro, nós vamos ter nessas torres de circulação, vamos ter que ter elevadores, mas esses são exceções para circulação bastante especial. Temos os camarotes também. Enfim, isso é o setor, essa é a setorização. A gente também tem o acesso, a gente pode ver ali os acessos para o anel superior. A gente tem um andar intermediário ali e basicamente é isso que a gente entende do estádio. E isso gera uma situação bastante interessante. Olha o que a gente conseguiu gerar. Essa é a imagem de como seria assistir o jogo do anel superior olhando para a nossa parede vermelha. A gente conseguiu criar uma atmosfera bastante favorável ao time da casa. Isso virou uma panela de pressão maravilhosa. Esse estádio está desenhado para 58 mil lugares, tá? Mas pode ser maior. Para aumentar, basta que o anel superior seja mais alto. É bastante fácil de fazer. Na verdade, eu achei que eu ia conseguir fazer com 65, mas quando eu acabei o desenho, na contagem dos assentos, deu 58 mil. Basta aumentar e a gente consegue aumentar mais. A nossa parede vermelha lá, parede vermelha e negra, do outro lado, tem uma capacidade para até 26 mil pessoas. É claro, vai depender de bombeiro e tal, mas ali até 26 mil pessoas. A gente pode aumentar um pouco mais, dependendo da configuração,
chega a 26 mil, mas a gente pode mudar um pouquinho, pode ficar entre 20 e 26, vamos dizer assim, entre 20 e 26, todos em pé. Essa seria, por exemplo, agora a gente está vendo aí como um jogador estaria ali olhando para a parede vermelha e preta. Essa é a sensação que tem. Olhando agora pelo lado de fora, num dia de jogo, é isso que a gente teria, a galera chegando no estádio, uma das chegadas no estádio. A gente tem aí, a gente consegue ver as entradas, um dos acessos, e a gente tem aí uma visão geral do estádio do lado de fora. Esses grandes painéis que vocês viram não são construídos, são lonas tensionadas, só para dar esse aspecto, essa ambientação do estádio, que também é bastante simples e barato. O que nós temos aí é um projeto simples, barato, factível, viável. Nós falamos na possibilidade de termos um centro comercial. Esse estádio bastante vertical não dá muito espaço sob as arquibancadas, mas por ser reto possibilita a expansão. Se a localização for boa, já dá para fazer de cara a expansão, já sai fazendo a expansão de cara, o que eu chamo de expansão não do estádio, mas da parte comercial. E essencialmente é um estádio factível e viável, a gente precisa começar a pensar. Então galera, esse é o fim da série Estádios de Futebol. A TV Coluna do Flamengo produziu essa série com a intenção de fazer com que o torcedor saiba um pouco mais das dificuldades e possibilidades que existem para a construção de um estádio próprio. Nós acreditamos aqui que é possível e é viável que o estádio seja construído. Basta que o Flamengo mude a atitude, mude a forma como analisa e constrói a possibilidade de termos esse estádio. Para termos o nosso estádio, nós precisamos ser proativos, nós precisamos correr atrás, nós precisamos desenvolver um time imobiliário, nós precisamos ter vontade para fazer. É complicado, é difícil, mas não é impossível, é factível. O mercado brasileiro tem um monte de exemplos de situações parecidas. Nós somos o maior clube do Brasil, somos o maior clube da América Latina, somos o maior grupo de torcedores do mundo e não é aceitável nós estarmos reféns do Maracanã. A situação legal do Maracanã, e que pese toda a história que o Flamengo tem no Maracanã, é muito complicada e não vai se resolver nos próximos anos. O Maracanã, além disso, perdeu muito daquele caldeirão que tinha antes da Copa do Mundo. É um estádio mais neutro, infelizmente, como a gente tentou provar aí com os nossos desenhos arquitetônicos, com a nossa pesquisa. É um estádio que nunca vai gerar aquela pressão que gerava até antes da Copa do Mundo. Então, moçada, fique ligado aqui na TV Coluna do Flamengo, nos acompanhe, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, que nós estaremos aqui com mais materiais, não só sobre o estádio, mas sobre tudo que refere-se ao Flamengo. Muito obrigado, nos vemos por aí.